Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para falar de um filme que estreia hoje nos cinemas que se chama Kingsman. E sim, você já conhece essa franquia, mas agora estamos falando da origem, de onde que veio essa organização toda de Kingsman, como que começou. E agora, neste filme, a gente vai ver toda a origem dessa organização, quem é o precursor de toda essa história de Kingsman, toda essa franquia vai ser contada e é um prequel. Se você não sabe o que é um prequel, é uma história contada dentro da narrativa. Se você me entende, a palavra diegese é uma palavra que vai te ajudar muito. Eu fiz um vídeo sobre diegese no som, que também serve para a mesma coisa, como diegese dentro da narrativa, e vocês vão entender melhor, que é tudo o que acontece dentro da história em que os personagens estão sabendo o que está acontecendo e o espectador também. Então aqui nós temos um filme prequel, onde nós vamos ver a origem de todo Kingsman. Por fim, fiquem aqui até o final, o vídeo não vai ter spoiler, podem ficar tranquilos. Dá o seu like no vídeo, se inscreva no canal, me ajuda aí, meta para este ano 10 mil inscritos no canal, hein? Vocês conseguem. E bora falar de Kingsman sem spoiler. E eu vou contar um pouco da minha experiência assistindo a este filme. Já confesso a vocês que sim, me senti um pouco decepcionada, até porque eu queria ver a origem de tudo aquilo. A gente tem sim uma história de origem, mas é muita enrolação até chegar no ponto que a gente já conhece dos dois filmes da franquia de Kingsman. Porque eu acho que é um filme de ação e super dinâmico, a montagem é uma montagem que sempre foi muito boa, os personagens sempre foram muito bons e as lutas muito dinâmicas e aquele ritmo frenético de Kingsman que a gente já conhece. Eu esperava que isso acontecesse aqui em Kingsman, a origem, mas na verdade isso não acontece. A gente vai conhecer a família Oxford lá no tempão atrás, né? Até porque estamos falando de prequel, história contada antes da história que a gente já conhece. Por ser um prequel, a gente já entende que todo o sistema do país, do mundo em que acontece as coisas são diferentes. E nós conhecemos a família Oxford. O primeiro é o Conrad, que é o filho de Orlando. E esses dois personagens são personagens importantes. Orlando, ele é um pacifista, mas o seu filho, ele é daqueles que quer lutar pelo seu país, pelos seus objetivos e um pouco mais patriota, e ele quer ir para a guerra, mas o seu pai, ele não aceita, enfim, muita coisa vai acontecendo durante esse tempo de filme. E aí que está um grande problema, porque todas essas coisas que vão acontecendo são realmente bem lentas, apesar de todo o filme ser um pouco frenético, porque é sim da pegada de Kingsman. Então a gente vai ver umas lutas legais sim, mas eu prefiro, sinceramente, falando agora de coração aberto para vocês, eu prefiro os outros dois filmes de Kingsman que eu me emocionei também em vários momentos, que no último filme teve também uma morte importante. Enfim, aqui é mais um filme longo, histórico e nada mais do que a origem. E aí sim vem um pouco da minha decepção por ser comparado a uma franquia de Kingsman, que eu tava querendo algo bem melhor. A montagem em relação aos outros dois filmes é bem mais fraca, demoram para as coisas acontecerem, e nós temos um personagem que eu achava que ia ser super legal, mas logo no começo ele já tem o seu fim. Então, como eu disse que o vídeo iria ser sem spoiler, eu não vou falar quem é esse personagem, óbvio, né? Leslie aqui promete que cumpre, e eu acredito que sim, o protagonista, ele é um protagonista legal, mas o roteiro é um roteiro um pouco chato. Sinceramente, acho que essa é a palavra, é boring. E o final, ele não traz uma novidade. Nós temos, obviamente, um vilão, que tem que ter sim um vilão, mas esse vilão, ele não entrega tudo que a gente precisa para entrar mesmo naquela franquia que a gente ama, que é Kingsman. Nós temos a personagem da Polly. A Polly, ela é a pessoa que tá ali para ajudar
Também a família Oxford, gosto da personagem, ela tem um papel importante, mas bem simplista, não é nada demais. Ela, junto com outro personagem, que é o Shola, que é um complemento, assim, é meio que parecido em questão de personagem com a Polly. Ele é o braço direito do Duque e ele sempre vai defender a família Oxford. Mas, assim, ele é um personagem que eu gosto muito. Fiquei até um pouco apreensiva com esse personagem e para quem assistir vocês vão entender do que eu tô falando. Acho que Kingsman, o grande problema é por somente ser aquela história de origem e não trazer o que a gente espera de Kingsman mesmo. Tem toda a justificativa do que pode ser, do que vira Kingsman que a gente conhece lá no primeiro filme, mas ao mesmo tempo falta muita coisa sobre a franquia e a história assim mais emotiva. Acho que a história foi fraca para a origem de Kingsman no sentido narrativo. Resumindo aqui para vocês, é um filme mais histórico do que relacionado à franquia, no sentido do que a gente está acostumado a ver por questões técnicas de produção. Óbvio que quando a gente vê Kingsman no sentido de que a gente está vendo algo mais contemporâneo, de uma organização contemporânea, leva-se em conta a questão tecnológica, que hoje temos mais tecnologias do que antigamente. Eu não acho que é esse o ponto de Kingsman que faz esse filme ser bem inferior aos outros dois primeiros filmes, né? Eu digo, primeiros filmes, mas eu acredito que seja mesmo a motivação de toda a história de origem. Os personagens, eles estão muito bons, né? Na verdade, os personagens característicos em si e os atores também, mas eu sinto que uma coisa não complementa a outra. Eu penso que você tem que assistir sim Kingsman, ele não é um filme ruim, veja bem o que eu tô falando, eu só sinto que na perspectiva de comparação desse filme com os outros dois, ele fica inferior. Então assista o filme, me conte depois o que você achou de Kingsman, A Origem. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que vídeo aqui no canal de segunda a sexta-feira. Comentem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal, hein? Vamos chegar aos 10 mil e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau! Yeah!